Estamos no ar? Agora sim. Para mais uma? Vou dar o play aqui, ó. Beleza. Play. Estamos no ar. Olha para aquela câmera. Para aquela lá? Solta a voz. Vocês sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista do podcast Não Foi Por Acaso. Porque nós acreditamos... Que nada é por acaso. Pessoal, vem com a gente, vem com a gente, que hoje vai ser muito bacana. A nossa lista. Claro, que é a nossa base aqui. E a temporada... Pais especiais. Então sejam muito bem-vindos a mais essa entrevista. Mas antes de começar essa entrevista, não poderia deixar de falar do nosso patrocinador. Vai começar desse jeito. Já vou começar. Você acha que eu quero ter vontade de comer? Eu adoro, é os doces da mamãe fazia, pessoal. Pensa num cara comendo. Eu sou suspeito, mamãe fazia, mas ó, tá no meu coração e eu já vou abrir pra distribuir aqui, né? Hoje fazia, obrigado, viu? Hoje é alfajor. Hoje cada dia ela manda um negócio, cada entrevista ela manda alguma coisa. Hoje é um alfajor. Gosta de alfajor? Gostoso, hein, cara? Tá Mamãe bonito, fazia, hein? Obrigado. Pessoal, vários tipos de doce, mamãe underline fazia, vai lá, segue e experimenta, né? Por favor, né, pessoal? Porque hoje a gente já tem o Já nosso... desistiu de abrir? Eu não vou abrir, mas enquanto você vai falando da nosso próximo patrocinador, eu vou abrindo aqui. Espaço Clínico. Clínica Ápice. Clínico Ápice. Espaço Clínico Ápice. Do nosso Andrezão, que inclusive esteve sentado. Nosso querido amigo. O André que fez a ponte aqui. Exatamente. Ô, André, você tá participante Obrigado, ativo aqui, hein? velho. Obrigado. O André sentou aqui, deu entrevista aqui, tá ajudando a gente também. Em todo... Recrutar entrevistados maravilhosos. E desde o começo, né, ele tá aqui com a gente. Comprou nosso propósito, comprou nossa ideia. Nos ajudando, sabe, desde o início desse processo. E esse espaço dele contém mais de 40 colaboradores que justamente cuidam de pessoas de todos os tipos, crianças, adultos. E o mais importante para vocês entenderem é que o trabalho dele é humanizado, pessoal. Por isso que não só a gente quer trazer patrocinadores assim, que não tenham esse propósito, mas sim o propósito do André aí de cuidar também das pessoas. E claro, nessa temporada faz mais sentido ainda. Beleza? Então, mais uma vez, Andrezão. Tamo junto, Andrezão. Obrigado, viu? E ó, mamãe fazia, obrigado também. E agora, vamos às apresentações, que bonitinho, que bonitinho. Com quem estamos hoje, Enzão? Pô, hoje enfim vamos conseguir gravar. Caramba, hoje... Eu acho que mais de 30 entrevistados, né? E sempre uma única pessoa. Mais. Já passamos, acho que de quase 40 quase entrevistas. 40 entrevistados. A gente sempre quis entrevistar duas pessoas ao mesmo ainda tempo. Mais um casal. Nessa temporada, essa era puta tão presente, importante, né, cara? Exato. Então, vamos lá. Estamos com o Emerson e a Catiane aqui. Sejam muito bem-vindos. Por favor. Obrigado, Emerson, de coração. Sejam bem-vindos. Eu sempre falo aqui que não é fácil e não é qualquer um que dá a cara aqui, a tapa, se expondo mesmo. Ainda mais num assunto tão particular, né? Tão íntimo. E a gente tá levando essa mensagem para as pessoas. A gente tá sentindo quanto positivo isso é. Nossa, tá muito Desde legal. a nossa primeira entrevista, dessa temporada até a nossa última entrevista, a gente só vem recebendo elogios e as pessoas estão se conscientizando. Com certeza, com certeza. É um pouquinho que a gente consegue ajudar. Então, que a gente tava falando, se impactar uma vida, a nossa missão aqui tá cumprida, cara. Perfeito. Então, isso. Entenda como um bate-papo, porque é um bate-papo. Vamos isso. nesse bate-papo aqui conhecer um pouco mais da história de vocês, do João. E é isso. E toda essa história que a gente já tava batendo papo ali, que eu já tava... E a gente até falou, para, igual o Kleber lá, o João Kleber, para. Então vamos lá, pra gente começar esse papo de uma maneira super tranquila, eu gostaria que vocês se apresentassem para os telespectadores aqui. E pra nós, né? E pra nós também. Então, primeiro contando um pouquinho de vocês, de uma maneira super breve, e também do João aqui, que já é uma figurinha. Que já é uma figura, a gente descobriu tanta coisa lá fora com o seu celular ali que foi tão bacana, mas então fiquem à vontade de coração assim para conversar um pouco com a gente, contar um pouco de aí fiquem à vontade mesmo. E enquanto isso eu vou abrindo já o alfajor. Vamos lá. Cá, quer começar? Por favor. Fala um pouquinho de você, um pouquinho. Se apresenta. É melhor você começar. Meu nome é Emerson, sou funcionário público, pai do João Pedro, hoje que está com 17 anos, esposo da Kátia, como ela gosta de ser chamada. Aí você falou, Kátia. Eu falei, é bom falar o nome completo aqui. E
além do João, tem Tem a pequena... um terremoto, pequeno Manuela. Mas é uma bênção de Deus, é uma parceira do João, veio Pra somar. no tempo certo, né? Que o homem lá de cima, Não erra, no né? tempo dele, né? O homem não erra. E uma família muito abençoada. Que bom, cara. Graças a Deus. E a gente tava conversando também desse lado espiritual também, que é muito forte, que a gente vai trazer e tudo mais, né? É isso aí, eu sou meio, pra te falar, do lado espiritual, assim, eu sou um cara que eu sigo muito e acredito muito no... Segue a risca. Arrisca, né? Porque eu acho que a gente, quando a gente perde a fé também, né? A gente fica um pouco mais vulnerável, né? A fé, ela nos deixa mais forte. Inclusive nas horas de dificuldade, né? Se a gente fortalece a nossa fé, com certeza os caminhos vão se abrindo. A gente vai entendendo os propósitos que Deus coloca na nossa vida. Então eu acho que... Eu aqui... Quando você fortaleceu tua fé, por isso que hoje você tem uma família linda, maravilhosa e compreende tudo que acontece ali dentro. O que, assim, existe os caminhos, as pedras no caminho, nos caminhos, né? Que, Sempre. então, mas assim, o João é um cara que nos ensina dia a dia e eu sou, para falar dele, suspeito de falar dele. Kátia, que você gosta de Kátia. Ô, Kátia, como que foi o começo? A gravidez foi normal? Aí, que momento que você descobriu que o João poderia ter uma deficiência? Na Como que verdade, foi na esse verdade, a gente começo? só descobriu Tudo na hora normal. do parto. Tá. Tá? Foi uma gestação tranquila. Acompanhamento pré-natal, tudo Teve normal. tudo normal. Até o último mês, né? Uhum. E quando próximo da data do nascimento dele, que já estaria ali dentro do limite, eu fui encaminhada pela minha obstetra pro hospital. Certo. Chegando no hospital, eu fui atendida pelos plantonistas. Bater mesmo, você já ia... Já, ela fez a cartinha Ah, já tá. para Já que é eu a hora ficasse... Isso. Porque eu já estaria completando ali 41 semanas, né? Que é o limite. Sim, já era a hora de... Chegando lá, na hora do exame, os médicos acharam que ainda não era a hora, né? Porque eu tinha pouca dilatação, não tinha dor, não tinha nada, então eles mandaram eu voltar para Segura um casa. pouquinho, Era, né? era parto normal, é isso? Era normal. Você queria? Eu queria normal, Tá. né? E tava correndo tudo tranquilo Pra para que ser, isso pra fosse. que seja. Então, fui encaminhada novamente para casa. Acho que eu fiquei ainda uns 4, 5 dias em casa. Só que nesse meio tempo, eu tinha uma consulta de retorno com a obstetra. Né? Independente de eu ainda estar grávida ou o parto já ter acontecido, eu tinha essa consulta marcada. Chegando lá, ela tomou um susto, porque eu entrei na sala ainda com aquele barrigão. Né? O que você tá fazendo aqui? Tipo isso? Foi tipo isso. Ela falou, não, eu vou fazer uma cartinha agora e eles precisam te internar agora. Vixe, Né? Então a gente foi correndo pro hospital. Chegando lá eu continuava sem dilatação, né? Não tinha dor. Aí quando é assim, faz cesárea? Como que funciona? Não, então eles acabaram induzindo o parto para ser parto normal. Então o médico veio e conversou comigo. A gente vai tentar o normal. Ok, né? Eles Você são tá- médicos, eles sabem o que Você estão tá fazendo. Você tá na mão do médico, você não tem nem o que fazer, né? Então foi injetado o sorinho para que houvesse essa dilatação. Isso foi bem rápido, tá? Questão de 1 hora já estava ali no processo. A gente foi para a sala de parto. Porém, o neném não nascia Não em vias foi. normais. Então os médicos ficaram um bom tempo tentando o normal. Até que chegou a moça, né? Tinha uma equipe que ia acompanhar o parto para filmagem. Isso por conta de vocês, é isso? Contratação de vocês? Isso. Você contratou pra filmar. Ele não conseguiu subir junto porque ele... estava assinando os papéis, aí nisso já... aí Foi deixaram rápido entrar- assim. Não Foi deixaram rápido. entrar mais. Ah, entendi. O parto foi induzido, foi coisa assim muito rápida, né? Questão de menos de 1 hora, eu já estava na sala de parto. E Entendi. eles falaram, então vamos tentar o normal, né? Tá tudo certo para que a gente consiga fazer esse parto normal. E eu fui atendida por 2 médicos.
Só que aí chegou uma hora que tava demorando bastante, né? Porque a contração vinha e o neném não... Né, não Começou já a achar alguma coisa coisa estranha. né? Aí a anestesista ainda veio, né? Que eu ainda tomei um anestésico e tudo. Só que eu comecei a perceber que tinha algo de errado porque a moça que tava filmando, ela tava de frente comigo. Ai, o rosto dela, né? Né? Se sentir que a pessoa tava meio assim... Tensa. O que tá acontecendo, né? E eu comecei a perceber que a médica conversava com o médico e, tipo, tem alguma coisa interrompendo a passagem da cabeça do bebê. Tá. Isso ficou nítido, né? Eles entraram assim, uma espécie de um pânico, né? E agora? O que a gente vai O fazer? que a gente vai fazer? E ficaram um bom tempo nessa situação. Até a anestesista veio pra ajudar na hora do parto, porque E você acordada. eu tava Vem acordada. você vê só tudo, né? induzido. Aham. Por fim mesmo, a anestesista falou assim, Kátia, agora você ajuda, faz força que o bebê tem que nascer. Agora ele tem que nascer. Aí na hora que, né, veio funcionário, eu não sei se era enfermeira, veio ajudar, né, subiu na minha barriga pra Fazer forçar. Foi na hora que ele realmente nasceu, eles me mostraram, vieram correndo, mostraram ele muito rápido, porque nasceu, mas a sala em Mas silêncio. houve o uso do fórceps, né? Não teve. Não. Não. Então acabou sendo normal. Foi normal. Eles insistiram até o final no normal. E Não chorou. a sala ficou um silêncio, né? Porque E foi a parte que você falou que... eles Inclusive você. eles vieram muito rápido e me mostraram. E o que deu pra perceber é que ele tava lá, parado e todo roxinho, né? Roxo. Depois disso eu não vi mais. Eles me deixaram lá e Não falaram nada pra você? Você Nada. não ouviu o choro, nada? nada, não falaram nada, me deixaram no corredor. Depois de algum tempo, passou uma moça, acho que era até da limpeza, olhou pra mim e falou assim, mãe, o seu neném já chorou. Nossa, aí o coração... Deu até Não, eu tava, tipo, Sem entender o nada. que tá acontecendo, né? Pra mim tava tudo normal. Né? Até o dia seguinte, né, quando os bebês, chegou o horário pra amamentar, ele não subiu. Eu falei pra enfermeira, eu falei assim, o meu não vai vir pra amamentar? Ela falou assim, ai, a doutora vai vir pra falar com você. Aí vieram, trouxeram a médica, aí a médica explicou o que tinha acontecido, que o neném não tinha nascido bem, que ele teve que ir pra UTI, O que tinha acontecido? Um Não. cordão? falta de oxigênio. Foi um erro médico. É por conta da Porque demora. demorou? Que o médico poderia ter optado pela Cesárea, cesárea e e ele demorou. teria resolvido. Mas aí, o que eu falo, muitos questionam por que a gente não entrou com o processo. Então, a gente conhece pessoas, conheço o Fernando, que tem o Natan, um pouquinho mais velho que o João. Até hoje ele briga, erro médico também, porque para você comprovar você tem que ter um corpo clínico para assinar para aquele laudar. médico lá. Então ninguém vai. Laudar, Então assim, Na verdade, E- eu descarto essa parte do erro médico. Eu não vejo que Você foi. não acredita que você- Não. Não, era pra ser. E Era eles pra te trataram acontecer. super bem nesse processo, porque Foi. eu vejo que nas outras entrevistas, quando acontece uma situação ali diferente, o pessoal, os médicos, os o enfermeiros, corpo. não sabe como agir. Aí eles falam com a mãe assim e já dá uma paulada na... o estado que o João nasceu, que depois de muito tempo que a gente foi ver, eu fui retirar as imagens, as filmagens, depois de 5 anos. Porque a gente não queria... Sim. E assistimos para uma vez, nunca mais. Eu até pensei que ela tinha destruído já o CD. Então, assim, ela fala que ela não acredita porque a gente tem um lado do espiritual, né? Mas assim, tem um lado seguinte, o João, o aparato que ele teve na UTI foi tão eficiente porque ele ficou com as sequelas tudo mais assim, era uma UTI de primeiro mundo e que conseguiu Deu um reverter, apoio. Então, como reverter. foi depois dessa... Então, ele ficou 20 dias na UTI.
Ele ficou 20 dias na UTI. E você sem ver ele, 20 dias? Não, Não, eu tinha que acompanhar porque ele tomava O seu leite. meu leite. Então eu tinha que ir, né, pra fazer a extração, pra deixar o leite pra ele tomar. na realidade, de volta nos 5 primeiros dias, o João, sem dar um sinal assim, de comer, se alimentar, tudo. Aí eu cheguei, conversei com o homem lá de cima, eu falei, por quê, né? Aí eu tive uma ideia, liguei para um meu irmão, que é um cara brilhante, falei, meu, se não é você para me ajudar, eu não sei quem que vai me ajudar, eu vou perder meu filho. Sou de força. Aí ele falou assim, meu, eu vou ligar para minha sogra que eles têm um socorro do Centro Espírita de São Caetano, só que eles não podem sair do município, mas eu vou conversar com a dona Paula e tal. E aí a dona Paula conversou com o pessoal do socorrista e foram lá. Meu irmão levou eles no outro dia, tudo. O João, até então o João não tinha dado sinal de nada, né? Por Aí, 5 dias, assim, aí silêncio absoluto. Aí Não se alimentava de nada. Não, muito. É porque ele começou a ter convulsão também na UTI, né? Então ele teve várias convulsões. Então até 10, 15 dias, ele estava numa situação assim bem precária, né? Difícil, De difícil. muito cuidado. Foi quando, né, aconteceu essa visita. Tem uma senhora que eu não me recordo o nome, uma luz assim perfeita, ela entrou lá junto com os socorristas espirituais lá. No outro dia o João começou a se alimentar, foi Nossa, aonde. Então assim. 5 dias ele estava em casa. Aí, Nossa senhora. Aí ele. Teve alta depois de 5 5 dias. E ele nem foi, ele foi direto da UTI pra casa, Pra casa, né? não foi nem pro. Já arrepiei, cara, falando isso. Dona Benta. Acho que eu também. Dona Benta, infelizmente já está no plano espiritual, mas. Deve estar ajudando ela, até. uma senhora assim. Fantástica. Eu enxergava a luz assim nela, então assim. Foi aí aonde começa o nosso. Mas já sabia qual que era o diagnóstico ou não? Ou até Por aí enquanto tava, era como só que uma tava a situação. situação? Aí aí veio o neuro que acompanhou lá, tudo, nos passou e pediu para que ele teria que começar a fazer um acompanhamento, né? Na verdade é assim. Depois do ocorrido do nascimento, o hospital deu todo o suporte. A equipe assim foi bem eficiente, né? Deu super Gente né? boa mesmo. Todo- Acolheu. né? Até Então, mesmo nas palavras com você, eles foram gentis, tudo. foram. Que bom que você não teve um outro lado. Não tive, né? Quanto a isso, não tenho o que falar, né? Até a questão das enfermeiras também eram muito solidárias, carinhosas. Que legal, que legal. Ajuda nesse Isso. momento. Nossa, já dá um apoio. E quando a gente saiu, o médico já comunicou, falou, olha, ele, né, teve essa falta de oxigênio na hora do parto, ele teve algumas convulsões na UTI, ele vai ter sequelas sim, porém a gente não sabe quais. Esse é o diagnóstico. E Entendi. vocês já vão sair daqui com a indicação de um neuro que vai fazer o acompanhamento, né, para estar orientando vocês. Para entender bem Pra o que conseguir é e o que entender. não é. Isso. Houve, o diagnóstico é que houve a falta de oxigenação no cérebro na hora do E isso parto. poderia gerar Então sequela. assim, aí a partir do momento que não sabe o grau e onde que Na verdade, não Pegou, sabe que né, foi a falta. afetado, né? E demora essa um hora? pouco, né? Como que funciona essa hora o coração da mãe, do pai, a mente? Essa hora de vai ter uma sequência. Você não sabe o que é, se é grave, se não é, se é séria, se não é. Como que fica? Eu acho que assim, o pior momento foi na hora que a médica me falou que o bebê não estava bem. Que foi na hora que subiram para amamentar e ele não. Entendi. Depois, com o passar dos dias, para mim foi Só foi. Natural. Foi natural. Vambora, Pra vamos mim, enfrentar o que tiver que enfrentar. a gente nunca pensou assim, como que vai ser? Não. Vamos, É o que é. Dia a dia. É o que é. É o que é. Aí foi com ele pra casa.
fomos pra E casa. começou a correr com os neuro. E já começamos com o neuro, e com 6 meses ele começou já... E acertou o neuro de prima? Foi de primeira, na verdade, né? O que foi indicação do hospital. Porque depois a galera fica rodando, entendeu? Demora pra achar o especialista. Não, de início, sim. Né? Ok, como a gente não tinha muito conhecimento, não sabia, né, como lidar com a situação, aquele neuro de início Era ele que era o que atende. tinha. Era... Até os 4 anos de idade, o João acompanhava com esse neuro e a medicação que o João tomava era... Mas aí é uma outra... Não, sim, mas era qual que era mesmo? Na verdade, assim, ele saiu, né, do hospital com esse diagnóstico por conta das convulsões, ele saiu tomando uma medicação, né, que seria para convulsão. Tá. Após isso, ele começou a fazer tratamento de fisioterapia, porque aí a gente começou a perceber que, né, não sentava, não tinha... Ficou molinho, aí Isso, já não tinha tinha coordenação tabuinho, motora, né? Então... Aí já viu que a sequela era motor. Já era motora, né? A gente já tinha outras informações, uma equipe de terapeutas, né, auxiliando. Isso foi até os 4 anos. Com 4 anos, a físio começou a perceber que na fisioterapia, ela falava com ele 1, 2 vezes, até 3, ele meio que voltava com susto. Tava longe. Tava longe, ela falou assim, Kátia, tem algo de errado. Eu falei, imagina, em casa ele também faz isso? E às vezes ele tá assistindo TV, eu chamo ele pelo nome, ele olha pra mim e sorri. Tipo, ele me responde, né? Uhum. Ele tá dando uma resposta. Ele tá dando uma resposta. Ela falou assim, então, mas se vocês não forem buscar uma outra opinião, nós iremos desligar o João Pedro das terapias. Da PAI. Que na época seria a PAI de São Caetano. Vocês precisam de uma outra orientação. Nossa, como assim? É porque Eu não assim, entendi por que ela eles tinha... desligariam. Não, porque assim, o tratamento não estava surtindo efeito, ele não estava respondendo como que deveria responder. Então assim, ela conversou com a equipe, ligou até pra esse neuro que acompanhava o João desde o nascimento, tal, e achou meio estranho. Uhum. Aí falou assim, não, esse aí já era o segundo neuro, era o de Minas Gerais, que a gente tinha indicado pra gente. Vamos lá, tem Porque a gente Minas vai meio Gerais que na em Poços. loucura, né? Lógico. Nesse começo, Eu conheci um neuro em Poços de Caldas, a gente foi várias vezes para Poços de Caldas, tudo Longe. A gente particular. cruzou com uma pessoa num supermercado, a pessoa veio conversar com a gente e falou assim, olha, acho que alguém da família tratou com esse médico lá em Poços de Caldas. foi bacana. Foi legal, o tratamento é diferenciado. Opa, vamos lá, né? Lógico. Não, aí a gente vivia Aí- uma vez por mês para Poços de Caldas. Eu A virei gente- guia turístico de Poços de Caldas. Porque ele usava um outro tipo de medicação, que seria uma medicação natural. Ele ia substituir o trileptal por um... Não, não tinha trileptal ainda, era o outro. Era Trileptal não, o Gardenal, O da Gardenal, época, que é a Gardenal. medicação para convulsão. Que epilepsia. Isso. E eu falei assim, por ser uma medicação natural, Você lembra se era CBD, alguma coisa assim? não lembro. Que não isso lembro. hoje está sendo muito bem visto, Não, né? ele manipulava numa farmácia lá em Poços Ah, de então Poços era de bem Caldas específico. mesmo. algo- Bem específico. Mas o consultório era cheio, e a gente de tudo que era lugar para Mas isso tratamento. surgiu efeito positivo? Não, ele começou a ter ausência. Então, esses sustos que Piorou. ele tinha Aí foi para outro tipo de... era ausência. Né? Aí foi quando a... Isso foi detectado por um outro neuro, um terceiro neuro, né? Que foi uma indicado, medicação. que é o O as da... o as da coisa toda. da neurologia hoje, que é o Fernando Arita. Ok. Bom, Não. conhece? Uhum. É um... Não, é que ele é o top 1 é um dessa top parte. 1. Então o cara, de primeira ele já matou. O primeiro exame que ele pediu, quando ele abriu, falou assim, tá aqui. Ele tá tendo ausência e a medicação que ele toma não tá surtindo efeito porque não Porque é não pra... vai- não é pra ele. Não é pra E piorou? Aí melhorou, porque... Não, mas e essa essa ausência, do médico, eu acho. ela Desculpa. deu alguma... Ela Não, piorou um pouco na a verdade situação ele ou fica... não? Não, na verdade ele verdade- ficava meio que aéreo, né? Aham. Então, Aí quando entrou com o medicamento correto, aí já começou a... isso, ele já toma essa medicação há mais de 10 anos.
E aí é Mas bacana. já tá num grau da medicação que praticamente não toma nada. Por quê? Porque com o aumento do peso e idade, você aumenta a dosagem. Sim, Ele Nunca foi. Então, quer precisou dizer, aumentar. o doutor Arita fala assim, meu, ele tá Nossa, que praticamente bênção, né? sem medicamento, porque não vem nunca aumentou a dose. E ele permanece. Pô, legal. Na verdade, nunca. O doutor já tinha pensado em tirar um tempo atrás, porém, como ele fazia algumas cirurgias ortopédicas, o doutor tinha um pouco de receio de deixar de ser medicação. Então, por isso que até hoje ainda ele não. Mas a porcentagem que ele toma hoje é mínima. Mínima. Mas o legal é que a partir daí, pelo que eu entendo, então vocês conseguiam agora cuidar dele de uma forma melhor. Aí ele tava com quantos anos aí, nessa brincadeira? Quando trocou a medicação? 5 É, anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. Ele Aí, toma essa medicação até hoje. Começou a lidar com a parte motora, com... Aí é outra Aí com história. 5 anos, Aí vamos lá. ele foi pra ACD. Ok. Pra ACD. Aí 5 anos ficou- a gente conseguiu, né? Como que funciona? Não tenho ideia. Na verdade você entra numa fila de espera, né? Você passa por uma triagem. Tem em São Paulo, né? Em São Paulo. Só São Paulo. Então a gente passou pela ACD Central, que é no Ibirapuera. Então você passa por uma triagem e aguarda na fila. Meu Deus. Muita gente? É muita gente, só que o dele foi muito rápido, né? Ele foi chamado muito rápido. Que benção, hein? Aí Só. você acaba se deparando com outras situações, né? Aí você... Então você acaba meio que assim, lidando com algumas situações, falando, peraí, como é que vai ser? Tem alguma que você possa falar, assim, só pra gente entender melhor? Eu já ouvi de médico assim que me falou, então, a gente vai incluir ele, porém a gente não vai mais trabalhar tais objetivos, porque com essa idade ele já não vai conseguir fazer mais. Oi? Como assim? Ele 5 anos de Com idade? 5 anos. Aí ele foi incluído nas terapias e graças a Deus a gente tem muita sorte de lidar com profissionais, né? Gabaritados, bons. Com boa vontade. Com boa vontade. Pegou Né? uma fisioterapeuta, a Magê. Pode falar, Mas, pode mandar bem. já. Magé Grilo. Top. Foi a nossa... Fada madrinha. Foi aqui realmente... Pegou Né, pesado com o o jogo. que chegava de novidade... Isso na CD? Na CD. CD. O que chegava de novidade, ela vinha, Kátia, é assim, assim, assim. Você quer fazer? Vamos fazer? Aí você bora. Opa, vamos. Então, tudo que tinha de novidade... E quantos dias por semana ele ia pra CD? É um tratamento? Teve vez que ela chegou aí 3 vezes por semana, né? No começo a gente faz muitas loucuras. Né? E você que acompanhava? Então, Isso, aí- fica até como que eu vou falar? Uma dica para as mães. Isso é importante. Muito. Não precisa fazer essas loucuras, entrar nesse desespero de quanto mais terapia melhor, quanto mais quantidades. Qualidade. Então eu fazia assim, ele fazia terapias de manhã, ia para a escola e eu tirava ele no meio da aula para fazer mais fisioterapia na ACD. Todo dia. Todo dia. Pesado até pra ele, né? É. Hoje, né? Pensa. Mas, Mas obviamente, a o evolução- Chegou o intuito é chegou um determinado tempo que ele já não estava conseguindo mais porque estava se tornando cansativo para ele, não estava Sobrecarrega a criança, né? E acaba ele não Tendo efeito. ter um efeito esperado. E essa aula? Era a escola... Não, normal. Ele sempre estudou em escola normal. João Pedro é aluno de inclusão. Tá, escola estadual, municipal, normal. Tanto o prezinho, o primeiro ano, aí ele foi pro primeiro ano. E como que... Na escola, porque Então, é interessante as pessoas saberem como que é o tratamento na escola. Estão preparados Então, para receber? Aí vem a outra situação complicadíssima, né? Naquela época não se falava muito em inclusão, porque tinha as escolas, né, especializadas, Que é né? uma pai, Não, nós chegamos até antes de... Nós mudamos para São Caetano em 2012, justamente por causa do João,
eu já estava com... Em 2006, estava com 6 anos e a gente mudou de sair de São Bernardo para ir para São Caetano porque São Caetano sempre foi um pouco diferenciado na inclusão. Mais referência. Então, assim, a gente mudou para São Caetano exclusivamente por causa do João Pedro. Por conta dessa questão, né? Porque para estudar você tem que morar no município, tem toda essa questão. E eles falavam muito bem da inclusão em São Caetano. Tá? Então a gente chegou antes de procurar escolas em São Caetano, antes de mudar para São Caetano, a gente foi procurar escolas saber, né, procurar essas particulares. Escolas de nomes. Sabe o que a gente recebeu? Porta fechada. Aqui a gente não aceita, tipo isso. Não, na verdade, assim, Não, o responsável não tá aqui hoje, volta outro dia. Não sei o que você está falando e não tenho interesse nenhum de... E se você insistir, pode ser que vai ter um custo adicional fora do coisa. Caraca. Bem assim. Então não existe, não tem interesse da escola particular, pelo menos na época pra gente, nunca teve. A gente não foi em uma, a gente foi até uma mãe falou assim, ó, essa daqui, lá em... a gente foi em várias, não vou citar o nome, conhecidas. mas lá em Diadema essa é referenciada, tudo. Também não. Um dia era não. Coisa, gente. Aí Aí foi pra municipal. vamos pra São Caetano, né? Caramba, só para o pessoal, né? Hoje ele tá com 18, né? Vai fazer 18 em janeiro. Né? Então a gente tá falando quase 20 anos atrás. Então hoje talvez isso... uma outra realidade. Hoje, talvez, não sei. do jeito que a gente tá vendo, não tá tão mudado assim as coisas. Gostaríamos, mas... Tão mudado. Né? Mas Por quê? Porque ainda mais 20 anos porque, atrás. A escola, a lei, ela permite que o município deixe uma pessoa que chama API, né? Hoje é um cuidador. É um cuidador, já mudou. Antes era API, agora é um cuidador. Então a escola do município, o município disponibiliza um cuidador para cada criança. Para cada criança, que legal. Hoje não tem um déficit hoje na cidade, mas se não tem um para cada criança, pelo menos um para cada 2 crianças. E já tinha? Já. Na época já tinha. Aqui em São Caetano tinha. E assim, o João foi bem acolhido. Foi. Que Foi bom. nota. Eu falo que a inclusão, na verdade, não é... Às vezes a gente acaba escutando, mas deveria ter mais profissionais capacitados. Não adianta ter só capacitação e não ter boa vontade. Tem que ter amor. Tá? Então, graças a Deus, a gente sempre se deparou com pessoas né, que... Dispostas. Eu não sei. Ele necessita disso. Mas eu não, não sei, Aí mas eu abre vou mão, procurar. né? Sai. Aí no primeiro ano ele foi pro Rosalvito. Rosalvito Cobra. Rosalvito Cobra. Isso. Lá ele conheceu um anjo lá, Miriam Neves. É o nosso anjo da guarda. Essa é o anjo da guarda. Pode mandar abraço. Manda aquele beijo. Se eu falar dela, eu começo aqui. É uma pessoa muito especial que Professora? mora no nosso coração. Ela é professora de educação Ela é física. professora de educação física, ela nunca tinha Pegou inclusão, aí passaram o caso para ela conta até hoje isso, em reuniões nossas, em almoço nosso, tudo, ela fala assim, me passaram o caso, aí vou eu lá conversar com Kátia e vejo a cara de bravo daquele sujeito que não dava um sorriso nem nada, e ela, garganta seca, não sabia nem o que... Bom, aí ela... Tanto não também, você já disse. O desafio que ela... Mas foi ela que trouxe a inclusão. Ela que deslanchou, ela se especializou, ela pegou um amor pela inclusão. Olha que legal. Então, assim, hoje ela é especialista nisso? Hoje ela é coordenadora, mas ela... Na inclusão, ela é uma referência em São Caetano. Que legal, ela participou de um livro que foi lançado. No livro, a experiência, Conta a experiência que ela teve com o João Pedro, que foi o trampolim. E assim, ela conta bem claro no livro que
o João Pedro, assim, tirou ela de uma Zona de conforto. depressão. Olha! Então, assim, E ele com ela? você nem Não dá? esquece. Esquece pai e mãe. Outro nível. Jura? Esquece pai e mãe. É Miriam? Miriam Neves. Ó, Miriam. Vejam aí. Miriam. Que Que exemplo. E Que legal. aí tem a família, a irmã dela, a Márcia, que é uma outra pessoa também. Aí vem a família, Vem a né? família Já tudo. colhe- Aí já todo mundo. Aí virou a família Virou só. família. Virou só. família, tanto tem a família da Cátia também, a mãe dela sempre teve, desde o nascimento do João, sempre teve com a gente. Eu tive uma rede de apoio. Pô, você sabe que é uma pergunta que a gente sempre faz. Porque naquela época não tinha muitas redes sociais pra você buscar informação. Não. Era raça, né? Era raça. Você tinha que ir Então, atrás. a rede de apoio a próxima, eu acho que é o maior alicerce ali, E sustentação, mesmo né? porque também era uma questão assim que ninguém tinha vivenciado a situação, entendeu? É uma todo coisa mundo marinheirinho. assim, todo mundo Uma de coisa surpresa, nova, né? entendeu? Todo mundo. Diferente. Se perguntava assim, o João em nenhum momento do convívio nosso nunca teve a parte da exclusão. Pelo contrário. Na verdade, a gente sempre lidou com ele como se ele não tivesse nada. Uhum. Né? Até às Nunca vezes. tratamos o João Pedro como- Tratando normal. Eu comum. acho que até o pessoal, quando. Agora menos que a gente não tá tão aventureiro. Mas acho que quando eu encontrava a gente por aí fazendo umas loucuras, eu falei, acho que esses pais não são normais. Outro dia eu fiz uma loucura aqui na Cidade das Crianças, né? Eu resolvi ir com ele naquele Barco Viking. Barco lá. Viking. Pelo amor de Deus. Ele curtiu? Curtiu. E eu que tenho medo de altura, eu não sei o que me deu No naquele Barco dia Viking? e fui com ele. Quem não curtiu fui eu. Eu desci, Pelo olhar dela, não gostou. eu desci com ele na tirolesa lá em Cumbuco, lá no Olha! Ceará. Ceará. Comigo é legal, hein? Então a gente sempre Aquela fez essas tirolesa que cai no loucuras. rio, eu Sim. desci com ele lá. Olha, que bacana. Então a gente nunca viu limitação. Tem limitação? Tem. Mas ele consegue fazer? Consegue. Então bora. Vamos. Nós fomos até uma vez, não lembro quantos anos, a gente foi até, começamos a subir a Pedra do Baú lá em Campos do Jordão com ele nas Aí começou costas. pesado. Aí eu falei, meu, não dá não. Não vou conseguir virar. A gente subiu, a gente tem foto lá em cima. A gente subiu. porque Não era fomos pequeno. até lá, não fomos até o topo, mas Chegou perto. chegamos, fomos numa Quais são trilha. as limitações que o João tem? Só pra Eu galera ia perguntar entender. isso mesmo. Né, ele tem a Tem- lesão. qual que é o diagnóstico? Ele teve. Hoje o diagnóstico é a paralisia cerebral, né? Paralisia Ele cerebral. tem aí um atraso na coordenação motora. A fala também foi afetada, né? Faz parte aí da parte motora, né? Consequentemente, a fala também foi afetada. Tá. Porém, ele entende tudo o que a gente fala, Olha tá? só. Então, assim, o Que cognitivo é o que dele é você muito estava bom, falando né? lá, né? Que é O Inteligente. intelectual dele é Ele presta atenção preservado, no ar. assim, ó, Inteligentíssimo. total. Ele tá aqui, ó, tá o tempo inteiro. Existe esse atraso, porém ele tá ali ligado a todas as situações. É só, o atraso dele é só o motor. A falta de oxigênio dele afetou que mostra lá nos exames e tal, então onde pegou a fala, Não fala. ele fala pai, mãe, alguma Algumas coisas coisa ele ele balbucia. fala. Porque assim, todo mundo fala que assim, a criança quando começa a andar, o bebê, quando ele começa a andar, o andar, a marcha já direciona para a fala. É uma puxa a outra. Um processo. Então assim, quer dizer, então ele não teve, ele não andou, então não teve o desenvolvimento da fala. Tá. Mas ele se comunica bem, pacas, entende assim. E eu fiquei impressionado que você contou do celular com ele. O celular, ele é um Te hacker, mandando ele é um mensagem. hacker. Escreve na escola. Não, ele não Por causa tem, da coordenação. Da não coordenação, tem essa... Mas ele consegue uma coisa O celular digita? muito Ele digita e na escola as atividades são adaptadas. Então, Então, é isso que eu queria entender. Como é que tudo funciona. por assinalado, né? Ou digitado, porque eles usam também o computador na escola para ele, né? Para fazer atividades adaptadas. Então ele escreve. tem Eu isso. gosto da Mais forma- curto, mas dá pra entender. Ele se comunica bem com vocês. Total. Às vezes é até difícil quando me fazem essa pergunta, porque assim, como a gente tá ali Pra você já.
Então, No olhar a você gente- já sabe. a gente consegue se comunicar só pelo olhar. Tanto ele como eu. Às vezes acontece alguma situação que a gente tá meio que tirando onda com a cara do pai, ele olha assim pra mim, eu já olho da risadinha, Ah, já é? entendeu o que que é, eu já entendi. Já pegou rápido. Olha como é rápido. E o pai é uma moça. O que tá acontecendo? E os dois já foi e voltou 10 anos. Não, e ele fala, né? A Kátia, nós temos uma diferença de 11 anos, né? Olha. E ele, qual que é o que ele sempre. Hoje, dizendo uma coisa que eu, assim, tô lá preparando, ele quer que a agilidade, como que ele faz, cara? Qual que é o som que ele faz? Mas Ele faz assim, velhinho, velhinho capical. devagar. É mesmo? Olha que interessante, né? Bom humor, bom humor. Putz, que... Não, ele é uma luz. E como que é em casa, assim, a rotina hoje? Depois de... O Depois da certa João tá idade. no primeiro ano do colegial, Ensino né? médio, é. Do Escola colegial, municipal Normal, ainda, não é a mesma normal. coisa. Ele continua na inclusão. Não é mais o Rosalvito. Não é. Rosalvito até Tá no quarta, Alcina né? agora. Estudei lá, Nossa, hein? metade do meu amigo é do Alcina, cara. Alcina é legal, hein, cara? Então. O Rosalvito foi até ano passado. Ano passado ele se despediu de lá. É. Mas aí Mas eu vou te falar pra você, do primeiro ao oitavo, agora é nono ano, Nono né? ano, só nem eu entendo isso. Não são todos os anos flores. A gente teve ele fez o primeiro, o segundo e o terceiro no Rosalvito, né? O quarto e o quinto ele foi Ele foi pro Anacleto. que também deu super certo. Não, o Anacleto também, Aí perto do estádio. Não, Na Visconde. Na Visconde, do lado da Benhur. Conheço. Então, ótimo, ele ficou integral lá. Deu certo também? Deu certo. Aí resolvemos mudar ele pro... Que a gente não vai falar o nome da escola, porém a gente mudou ele para uma outra escola porque era mais perto do meu trabalho, era mais acessível de eu sair, buscar e ter essa... Mas foi o suficiente pra mim em 6 meses tirar ele de lá. Ah, Deus, foi legal. Eu não te Deus. falei dos profissionais, né? Existem profissionais, Com vontade, sem vontade. Às vezes o cara Por não é nem obrigação. capacitado, mas tem Tem que porém que se tem obrigar. boa vontade, Tem que por tá obrigação. resolvido, é. Gostei dessa palavra, boa vontade. Boa vontade. Pra esse tipo de coisa, boa vontade mesmo. E querer amor. ajudar. É, amor, boa vontade, carinho. Carinho. Mas a gente tá é a numa mesma sociedade coisa, que tem é a uma mesma- ausência, né? É a mesma desse coisa se tipo você de for coisa. contratado para um trabalho, se você não fizer por amor, Não vai. você pode ganhar X Não de vai coisa te- que você não vai ser feliz. Às vezes, entendeu? às vezes falta você aquela- ganha isso e é tão feliz. Você Exato, ganha isso, aqui é exatamente. depressivo. Exato, exato. Então, Eu assim, acho tem que que ter amor. tem que ter amor entendeu? pelo que faz. A inclusão é pra quem gosta, não é? Ah, pra quem tem um propósito mesmo. Muitos falam, muitos. Precisa capacitar o profissional. Precisa ter capacitado, mas se ele não tem a boa vontade, não adianta. Você vai ficar ali dando Martelando. Porque não é uma martelando. coisa simples, é um ensino diferenciado, entendeu? Não é só a teoria, né, que vai te Não. trazer. Não. É o outro lado, é o humano, é o lado humano. Assim, e a gente falou da Miriam, mas pelo amor de Deus, tem a Guarnieri lá. Na verdade, a gente tem, se for citar nomes, a Você- gente tem uma lista. Vai longe. Porque 17 anos, Ele foram muitos. teve a formatura dele. Pelo amor de Deus, a formatura dele, a colação de grau lá, os Maravilhoso. professores. Querido. A Miriam fez questão de dar de presente para ele a formatura, a festa da formatura. Ela foi a madrinha. Pra que Ela vivenciasse mesmo esse queria viver processo, se ela né? queria. Pô, a Miriam é um anjo mesmo, hein? Ela é. Miriam. Você Não, tá- é impressionante, né? Não. Como tem pessoas que fazem a é diferença, flutuar, cara. né? Deus colocou ali pra... A gente, para a pandemia, porque tem a dona Elza, que tem 80 e poucos anos também, eles ficaram meio se cuidando da dona Elza. E aí esses dias até mandei mensagem para ela, falei assim, você tá fugindo de mim, que eu fiz alguma coisa, porque a gente não sai mais para tomar café. Aí lembro, seu tio. ela vai começar com essa chantagemzinha. A gente boa. Várias vezes. E daí chegou na Alcina porque acabou o fundamental, eu não sei como chama. Não é mais fundamental. Era o ginásio, né? É o Fundi 2, né? Fundido. Que é o nono ano.
É o nome. Aí entra pro primeiro, segundo, terceiro. Isso. Aí entrou no auxílio. E tá dando certo. E ele Novamente. gosta? Aí ele foi pro... Ele tá gostando. Aí, Mesmo quando- porque ele não precisa mais acordar cedo, porque ele conseguiu um horário à tarde, né? Aí para você ter uma Ótimo. ideia, existe só 2 escolas em São Caetano que atende o primeiro, segundo, terceiro coisa. Aí você tem a opção lá para escolher, né? Pô, aí teve uma lá, falei, pô, vou escolher essa daqui, né, meu? Que todo mundo fala. Péssimo. Não precisa Aí nem não, falar aí me nada. chamaram lá. Deixa eu só entender uma Começou coisa. O que é ruim que você fala que... Não, Qual que é o tipo de tratamento Não, que não é legal? Então eu vou te falar, aí eu vou te contar a história. Só nem fala nome. Não vou- não vou falar. Deixa eu falar. Tá. Na verdade, o que é ruim na verdade, o João já está com 17 anos, chegar nessa fase e você ter que ensinar o serviço profissional. Simplesmente, já tinha 2 semanas de aula esse ano, já estava com 1 mês de aula e nada do João. Não, tem que aguardar. Aguardar o quê? Aí... Nada dele o quê? Dele ir pra escola? Não chamavam ele. Não chamavam. E aí, já estava quase 1 mês de escola. Acontecendo e ele não indo. O que acontece? Aí, não, fui chamado para retirar os livros. Tive que carregar uns 2 carrinhos com uns 300 livros, né? Falei, será que eles têm noção? Tanto livro assim, né? Mas beleza, vamos lá, não sei qual que é, né? Tomara que dê certo. Aí, Com toda a boa vontade do mundo. carreguei, o carro veio até pesado, tanto livro. Mas não é exagero. Nessa mesa aqui tinha acho que 4 pilhas até a televisão de livros, né? Porque a matemática tinha 6 volumes e tal. Eu falei, nossa, meu, Nem me legal, lembro, né? nem me lembro. Gente, Aí, vamos resumir, Aí porque eu o peguei- pai acaba esticando não, mas aí eu assunto. peguei e Indo fui- embora. aí Aí eu eu fui- gosto e eu não Aí eu fui lá Falou, e a aula? O que livro tá aí, acontece? mas cadê a aula? Então, nós estamos tentando contratar Uma enfermeira. Aí eu falei, enfermeira? Tem que ter enfermeira? Não, Não se, Não, é o não se cuidador, usa né? a mais. enfermeira é o cuidador. Por isso que eu tô enfermeiro. Não, a gente está em contato com o Não, coisa hospital. arcaica. É o API que vocês estão falando? Estamos em contato com o hospital lá, não sei aonde, para eles fornecer um cuidador para acompanhar o João. Mas como assim? A escola é a prefeitura e tal? Não, aqui a gente tem uma parceria com a prefeitura. É municipal, né? Ah, é outra Particular. escola. Tá, não estamos É falando do uma- auxílio, é estamos uma- falando de é uma outra escola. Desculpa, Aí eu perdão. falei assim, mas não estou entendendo. Não, a gente abrange um certo número de alunos da prefeitura, porque tem a lei tudo lá, tudo. E o João. Aí eu falei assim, então vocês não trabalham com inclusão? Não, a gente tem uma inclusão que é uma menina, mas ela, o déficit dela é muito pequeno, ela acompanha tudo, ela não precisa de acompanhante, não. Eu falei, então, por que vocês não informaram isso lá atrás? Foi 1 mês já perdido. Por que vocês não informaram isso lá atrás? Não, mas Eu falei, não, pode Cancela. Eles estavam com a boa vontade, mas de uma forma errada, né? Aí Não no mesmo, precisava de uma enfermeira. no mesmo dia eu resolvi, Levar eu fui lá no Alcina, falei, como que eu faço? Mas não é por aqui, você tem que ir lá na Secretaria de Educação. Tá, fui lá, aí aquela boa vontade, aquela fila e tal, né? Nem me Aí eu fala. falei, bom, vamos lá, né? A paciência. Aí eu falei, Já. aí já liguei para uma pessoa, falei, meu amigo, aí ele falou, não, mas você que escolheu lá. Eu falei, então, eu escolhi porque Não eu sabia. achava que era bom. É bom para quem vai, que não é de inclusão. Aí é top. maravilhoso. É top. Eu falei, até eu queria ter estudado lá. Eu falei, mas inclusão não existe lá. Tanto é que eu tive que fazer uma carta da desistência da vaga lá. E eu fui bem claro e coloquei, especifiquei a lei, tudo, que eles não cumprem a lei e tal. Aí a diretora pegou e falou assim, olha, mas você não pode mudar? Eu falei, aonde que eu tô mentindo aqui? Se você fala pra mim que eu tô mentindo, olha, Eu mudo na hora. eu mudo na hora. Aí ela falou, você tem toda a razão. Eu falei, então ótimo.
Aí eu falei, aí eu falei, já consegui a vaga no Alsina e tal. Indo pra lá. Eu tô indo pra lá. E ele nessa história toda? Como que ele fica? Não, aí no Alsina no primeiro dia. Entende, não entende? Totalmente. Ah, sente falta. Totalmente. Ele não acaba não passando assim a questão dos sentimentos, mas a gente sente que ele, Fica um pouquinho. né, E tem bastante amigo na escola? Faz? faz. Tem que porque ter a assim, boa veio vontade bastante. de- Principalmente as meninas, né? Sério? E ele Na verdade, ele é muito... Ele é carismático. então ele se dá assim, super bem com pessoas que sejam Que tem a sensibilidade comunicativas. ali, né? Isso. Até Aqui dá um carinho no diferente. comer, e tem algumas que acompanhou ele do Rosalvito, né? Aí teve. Acho que foi você, cara, que tava com ele esse dia lá e aí passou um e falou assim: esse João é metido, ele nem finge, nem conhece a gente. Que legal, que legal. Aí ele fica. Aí ele fica roxo. Porque os profissionais, né, eles acabam, né, fazendo esse papel de incluir mesmo, né, com as outras crianças. Não Isso tem- lá desde o início. Tem muita inclusão, porque é a única escola de São Caetano, né? Do primeiro, do colegial. Teve um fato bem interessante, lembrando da questão escolar. Lá no início, quando ele entrou no pezinho, ele tinha um déficit muito grande de saliva. Ok. Né? Então, tinha que estar toda hora com o paninho limpando. E uma vez eu fui na reunião, a professora falou que tinha algumas crianças que tinham meio receio por conta disso. Não entendia, sei lá, ou não tinha Tinha meio que nojo, né? Não Falando tinha orientação, né? isso. E eles fizeram um trabalho que chegou num determinado tempo que as crianças vinham para ajudar ele a Olha, limpar. que legal. E Isso é é inclusão. escola, Isso né? é inclusão, né? Puxa, legal, legal isso. Isso eu acho que é a inclusão que. Sem dúvida. Sabe o que eu ia perguntar pra você? Você falou que ele fez algumas cirurgias de. Ortopédica, De né? correção, Que- É porque com o crescimento vai tendo os estirões, né? Então acaba tendo alguns encurtamentos, Dos tendões. né? Então ele Perna, assim. Isso. Que aí ele tinha dois tipos, era o pé, tipo, o equino, né, que fala, né? Esse as ossinho que a pontas do gente tem pé. no pé, Hum. o dele era todo pra fora. Quando ele pisava, o osso saía todo assim pra fora. Esses. Os Os laterais. Laterais. Você ficava pontudo, pra você ter uma ideia. E o médico que acompanhava falou assim, olha, vamos tentar segurar até os 12 anos, porque aí é uma cirurgia definitiva. A gente precisa ficar cortando ele. Várias Várias vezes. Eu sei que vai Mas ser sentia ruim. dor? Sentia dor? Não tinha dor. Não. Era só estético. É só estético. Uhum. Aí foi feita a cirurgia, Resolveu. resolveu, ele não reclama de dor, apesar de ter parafuso, placa, ele nunca... Por conta disso, dessa cirurgia ele tem. do Ele- osso? Porque ele tinha, tem ele corrigir, tinha eu o acho. pé, o piso era equino, que eram as pontas do pé, Uhum. e cruzado, né? Quando ele fazia o passo, que a gente segurava ele cruzava. Então, quer dizer, Tem, aí ele fez a correção, hoje ajuda bastante, ele tem um andador dele. E graças a Deus que com os estirões ele não teve nenhum encurtamento, né? Então a gente teve esses profissionais que trabalharam que legal. Que Super ontem bem, né? teve, não teve? Um lance que Pode falar? ontem a gente teve uma gravação. Elaine, né? A Elaine, que a Grazielli, né? Uhum. A filha. Teve um problema no joelho, lembra? Ah, foi. O vírus começou no joelho. Aí- Mas ninguém sabia. Não, aí ela teve que parar o crescimento, não foi? Alguma Sim, coisa? sim, ela fez pra poder estender. Ela, É. o vírus acabou comendo Encurtamento, a a cartilagem. cartilagem. Aí teve que fazer cirurgia também por placa porque não segurava não mais. segurava. Né? É basicamente isso. A minha pergunta para eles, só para aproveitar, já que a gente O está gancho. falando de motor, então ele consegue com o andador, porque eu vi pela foto que você me mostrou ali lá dentro, lá, ele tava todo, que assim, eu não sei se ele tava apoiado na grade, mas Sim. aparentemente parece que ele consegue. O andador é um andador, não é aquele andador que tipo, você segura, é
É um andador que... É o posterior. É o Um andador posterior, porque aí dá todo o suporte no quadril Ah, dele. entendi, pra apoiar mesmo. Isso, e tem o apoio de braço que ajuda bastante também. É um apoio aqui que seria aqui assim, e coisa que aí ele vai... Aham, aí consegue se locomover. Isso. O andador ele se encaixa assim, como se fosse aqui na cadeira. Uhum. É o andador posterior. Aí ele vai... Ele consegue se locomover. Hoje, com a questão da pandemia, ele teve um pouquinho de perda. Ai, puxa, isso a Por gente causa, escutou, por conta né? de físio, Isso, por conta de físio, né? fortalecimento. Aquela loucura toda de pandemia, e ficou um tempo sem fisioterapia. Eu fiquei grávida também, já não conseguia dar tanto suporte, né? Agonista. E ele tá voltando agora aos poucos, para que ele retome, voltar pro andador novamente. Então ele faz físio ainda, né? Faz ainda. Tem uma pergunta que eu sempre faço aqui para as pessoas, né? Porque a gente está sempre aprendendo, eu e o Dani aqui. Sim. Qual é a melhor forma para nós e as pessoas, às vezes, que estão assistindo, para se comunicar com o João? Tem a melhor forma? Porque às vezes tem uma maneira, a gente percebeu, às vezes falar com uma criança autista, abaixar na altura dela, ou a gente pode com o João falar tranquilão. Tranquilo. Olha que coisa interessante. O João, ele é bem, claro assim, a pessoa transmitindo A boa vontade, o amor. tudo, É que ele é bem sincero também, ele né? bem Ah, sincero. Se ele não gostar de você, ele vai... Então, tem que ter aquela... Valeu, tem que falou, ter Sinergia. a energia, entendeu? Se não bate a sinergia, Aí bateu a sinergia, pode falar com ele de uma forma mais de boa, tranquila. tranquilo, você conversa com ele de futebol, Aham. torce pra quem? São Paulo. O cara do João! Então, você também? Foi no estádio. Você não- Ele entrou dentro do campo do Morumbi. Olha, que E a gente legal. tá numa fase boa agora, hein? Você não tava vai- Mas aí ruim, foi tava ruim. na época. A gente foi visitar, né, o clube também. Pra você ter uma ideia, a gente teve um diretor do São Paulo, a Kátia administrou uma autoescola, tudo, e ela conheceu um diretor tirou a autoescola que ela administrou era exclusivamente para PCD. Olha que legal. Só assim, com habilitação para especial. Então, aí ela acabou conhecendo esse diretor, infelizmente faleceu também, ficou muito triste dessa notícia. Eu não lembro, é o seu Irineu, uma luz. Aí, ele era diretor do São Paulo na parte de alimentação, tudo no Morumbi. Aí Levou vocês lá pra levou dentro. a gente foi numa feijoada do Morumbi lá no com o fundo Camarão de quintal, com fundo de quintal. O João ganhou Aí ele tem Tamborinzinho? Não, a baqueta. A baqueta do Bira Presidente. Bira Presidente. Isso aí vale dinheiro. Tem foto com o Bira. Ele gosta de música? O João? João gosta. o João. Só que o João é mais pro sertanejo. Acho que é mais dos meus. Tá. O goleiro reserva do São Paulo, que era o reserva do Rogério Ceni. Bosco? Não era o Bosco, Puxa, não. teve tantos, hein, meu? Era o Denis. O Denis. O Denis é genro de um amigo meu que trabalha na mesma instituição que eu. Legal. O Denis mandou as luvas pro João. Olha tudo. que legal. Nesse dia que a gente foi visitar, que era um treino de classificação do São Paulo num sábado, o João foi no anel lá embaixo, ficou no campo lá. Pirou. É loucura, Eu não né? lembro o nome do jogador que deu a camisa autografada pra ele do treino, tudo. Tirou foto com um monte de gente, foi no vestiário do São Paulo. Porra, então ele Nossa, viveu se aquilo, né? divertiu pra Deus. Não, o João teve várias. A gente já foi também no. Ele já participou de uma Copa que teve, na verdade, foi um evento que teve no Instituto Neymar. Porra, Olha, mas Ele tem foto com o Neymar. Ele foi tudo. selecionado, né? Na verdade, eu não sei se vocês lembram na época, mas teve um pai no Rio de Janeiro que patenteou uma bota no qual ele jogava futebol com o filho.
Ah, é aquela que É. é presa assim? Presa, isso. Mas- Eles fizeram esse projeto junto com o Instituto Neymar, se chamava Bota do Mundo. Então foi selecionado vários pacientes da CD, né? A gente foi um dia para fazer a seleção e ele foi selecionado, nesse dia ele foi selecionado, e a gente foi um outro dia para ele participar, literalmente, a Bota do Mundo. Então cada criança selecionada representava um país Como se fosse uma Copa mesmo. e veio vários jogadores para fazer par com Colocava o a bola e paciente. eles- Aquele jogador do Santos Quem que jogou com teve o... O ele dele pegou- faltou, não pôde vir, né? Não lembro ele quem. ele pegou um do Instituto Neymar que treina as crianças lá. Ah, que legal. E ele ficou em segundo lugar. Ficou- Então o Neymar veio para prestigiar, dar medalha. Não, teve troféu, tudo, teve Oh, toda a imprensa, no Estrutura vestiário, mesmo. estrutura. Estrutura. Aí foi notícia fora do país, Como da chama aquele jogador Espanha. do Santos que teve leucemia? O... É o. Eu não lembro. Esse Narciso. Daí, o Narciso tava. Você vê que eu Tinha- conheço do futebol, tinha né? o Narciso. Você levanta a bola Tinha- e tinha- Puta, Tinha nossa. bastante jogador, tinha bastante umas celebridades lá. Ganso. Não, eles fecharam O só Ganso para as não crianças tava. mesmo. Elano. O Elano tava. Olha, que legal, que evento legal, né? De Ah, inclusão tem- total. Inclusão total. E deve ser até hoje, né? Deve ter É, um pouquinho lá no instituto ali, né? Eles abrangem uma boa parte O esporte do- inclui muito. bastante. Vocês têm dificuldade, assim, com... O João já participou de uma instituição aí que é só voltada para o esporte. Só que assim, enquadraram o João por ele ser cadeirante e tal, e ter as limitações da perna, encaixaram ele na bote adaptada. Uhum. Só que assim, ele estava numa fase de muita fisioterapia, tudo, e o treino era de sábado. Aí chegou Mas ele gostava? Não. Ah, então... Ah, então... Então a gente acabou tirando porque não motivava ele, né? Na verdade. Aí até agora eles fizeram uma parceria com a Prefeitura de São Caetano, nós fomos lá tudo e a gente recebeu um não. Pô, Aí foi parabéns. mas era a bote adaptada de novo? Era Talvez da pela mesma boa. instituição. Mesma instituição. Só que eles fizeram uma parceria com a Prefeitura, tudo. Sabe por que eu perguntei? Porque a menina que veio aqui, né, a Renata, Fala. ela falou que o filho dela tem síndrome de Down. Não consegue acompanhar. Você chegou a ver? Eu escutei. E ela sente a necessidade de um projeto de esporte inclusivo na cidade. Uhum. Eu acho que deve ter em todos, Então, mas todos assim, o- é muito os casos deve ser bem limitado, difícil. é muito limitado. Tem um menino que era da mesma época do João, que tá na seleção Ele tá na brasileira. seleção, mas é Ele tá basquete. Basquete, cadeira de Basquete. roda. Ele... Oi, tá na no seleção mesmo- brasileira? na seleção brasileira. Eles voltaram do Emirados Árabes esses dias. Oh, caramba. Participa de Um moleque punk. Cestinha mesmo. Virou. Ele tem. Ele é um pouco mais velho que o João, né? Acho que é mais Ele é um pouco mais velho que o João, mas. Mas é o mesmo tipo de deficiência? Não, ele é mielo, né? Daniela. Mielo. Tem aquela lesão na coluna, porém ele tem toda essa mobilidade. Ele tem toda a mobilidade. superior, Mas né? o Entendi. moleque, você viu o preparo do moleque Bem em melhor que nós. academia. Bem melhor que Você é nós. louco, meu? Tomar um. Sabe aquele Fernando Fernandes? Aquele do... Sei. Pô, o que esse cara faz, pelo amor de Deus, o cara salta de paraquedas, o cara faz tudo. Qual que é Caralho. esse daí? Que foi do Big Brother. E tem um agora, pô, que eu não o vou cara me faz recordar o tudo. nome, e um amigo Foi do meu até limite. comentou comigo que esse meu amigo tem conversa com ele muito, ele é do Nordeste. Ele não tem as duas pernas e não tem os dois braços. Nossa, olha só. Dificuldade. Aí o De Lucas estava falando, De Lucas estava falando que estava conversando com ele que ele comprou um carro, ele adaptado tudo, ele veio dirigindo de lá, do Nordeste até aqui para São Paulo. Meu com o carro. Deus, cara. É tudo... Não. Ele Ixi. faz tudo sozinho, ele não é que ele Complexo. tem mas ele não depende de nada. Isso não é maravilhoso? É a gente ouvir uma isso? superação, ele tem um... Porra. Cara, eu não vou... Normalmente quando a pessoa já nasce com a deficiência é mais fácil. Porque já vem, né?
Né? Agora, quando a pessoa tem essa lesão aí no decorrer da vida, Não tá tão preparado. Preparado, Aí é. eu ia perguntar pra vocês, a tecnologia de lá pra cá ajudou alguma coisa? Bastante. O Bastante. que vocês Tanto é sentiram que- uma melhora que foi pra vocês assim, nossa, ainda bem que É isso assim, aqui tem uma criar. empresa. as Tem um- empresas de aparelhos de reabilitação hoje tem, né, você tem N recursos aí. Porém, O o custo. custo-benefício É uma. Assim, não tem. é o que mais é o que acho mais pega. 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 Você vê aquela deputada Amara Gabriel. Ah, aquela cadeira lá? Não, o robô que. Ah. O robô. Só que é uma coisa assim que. Veste um robô e a pessoa... Porque ela ficou totalmente. Ela ficou tetra, né? Uhum. Mas é uma tecnologia assim que. E até tá fora E- de concepção. É um Não. negócio. Mas é uma tecnologia bem legal, meu. Bem Nossa, legal. tem muita Muito. coisa boa, muita O João novidade. o João tem um programa que eu adquiri há muito tempo, é vitalício, que é para ele usar. Aí só que tá num notebook exclusivo e deu problema nesse notebook e Você não consegue a peça. eu não consigo a peça. Aí eu até liguei pro técnico, ele estava na Suíça, ele estava num congresso na Suíça, ele já falou, pode me procurar depois Quando em eu voltar, agosto, que eu vou resolver. que eu vou transferir o programa dele para um outro, para 2 tablets e tudo. E o que é É isso? isso que eu ia É uma perguntar. prancha de comunicação. Inclusive, eu tenho essa entrevista gravada pelo Aham. SBT, que eles fizeram que o João Pedro foi pioneiro lá na CD. A utilizar, A esse utilizar. tipo de. Chama Ele a foi prancha de primeiro. comunicação? Como que é? É o computador, né, no qual tem um programa que as fonos habilitam, né, dentro do dia a dia do paciente, né. Então você clica lá na figura, eu quero comer, macarrão. Aí o João Pedro vai lá na tela onde está alimentação, comidas, quero macarrão. Ou seja, isso facilita o dia a dia Para quem dele. tá. O computador fala por ele, né, na verdade. Entendi. É uma tecnologia de fora, é uma coisa assim. Muito... Deve ter vários dados. É isso que Hoje tem bastante. Com o equipamento celular, hoje eu acho que facilitou. Bastante. Né? Pra até ele conseguir falar com vocês de uma Ele, maneira mais. ele não é alfabetizado 100%, mas ele identifica as letras, números, tudo. Algumas coisas ele consegue escrever e quando ele não consegue escrever, ele tem a figurinha lá. emoji, né? Que nem ele manda lá pra mim, pai, ele escreve pai e manda o símbolo do relógio e a casa, que horas que eu vou chegar em casa. Ou o famoso pai tartaruga. Você tá demorando. É tipo isso? Mas olha só, que sacada, né? Que... Aí quando não, ele manda 2 olhinhos, aqueles 2 olhinhos, tô de olho. Tô te observando. Cadê você? Não, ele é muito. Essa semana foi aniversário do meu pai e eu falei assim, João, você tá com bateria no celular? Aí eu falei assim, hoje é aniversário do seu avô. Tipo, vou mandar mensagem, né? Falei, deve mandar alguma mensagem de voz, né? Aí quando eu cheguei que eu olhei, o vô tinha respondido, e o vô assim, o vô é nordestino, aqueles que não teve estudo, mal sabem mexer no celular. Aí eu falei assim, deixa eu ver o que o seu vô respondeu. Aí o vô agradecendo, falou, meu neto querido, tudo. Eu falei, deixa eu ver o que você mandou pro seu vô. Aí ele colocou um monte de bolo, o bonequinho, né? Soprando. Os balõezinhos. Eu falei assim, nossa, seu vô entendeu? Ah, que legal, mas que legal, né? Às vezes é difícil para as pessoas terem essa concepção, esse entendimento mesmo, né? Às vezes até de dentro da família, mas eu vejo mais para a sociedade, às vezes, para entender. Dani, porque o nosso tempo também, mas tem uma coisa que eu quero muito saber, mas você que sempre faz essa pergunta. Não, eu quero fazer uma outra pergunta. Ô, porque Lô, E o João, no esporte, ele treinou um tempo, só que aí não foi pra frente, mas existe tentaram colocar esse esporte na Paralimpíada, tudo, não conseguiu. Mas o João O para-jiu-jitsu. para jiu-jitsu. Olha! Inclusive o SBT fez uma matéria com o João, gravou o João é para famoso, jiu-jitsu. É, que O legal. fundador é o Ricardo Dembos. É um amigo nosso que a gente faz muito tempo, Faz o tempo que a gente Ricardo. se vê.
Não tá mil. Hoje vocês estão devendo visita, né? Hoje esses O cafezinhos aí. Ricardo é um cara que de bom coração se dedicou para criar o para jiu-jitsu, tudo, mas se deparou na burocracia, tudo, mas se empenhou ao máximo, eu ajudei ele a levar. Conheci alguns lutadores através do Ricardo. Coisa surreal, gente. Tem um lutador que ele é deficiente, ele é faixa. Amputado, tudo você imagina. E são Tem faixa preta. como que chama aquele que é amputado, que ele luta normal, ele não vai no para o Thiago. O Thiago ele tem ele é uma deficiência, ele é um membro amputado, né? ele perdeu no trem. Puta! Meu Deus. Thiago. Que Thiago, nota 1000. Mais o casca grossa. No pra enfrentar, normal, não é nem no para-jiu-jitsu, normal. Pra enfrentar o luta de igual para igual com. Então, assim, conhecemos bastante. Conhecemos não vou me recordar o nome, de um judoca, que ele é deficiente visual, mas é casca grossa também. Então tem bastante, entendeu? É assim. Que legal. Você vai vendo como vai conectando as pessoas também, né? Que é o que você estava falando. Quem tem boa vontade. Eu ia falar isso. Gostei dessa boa palavra também. Vai ser o tema da TV. Que eu ia perguntar, porque eu costumo perguntar, porque para as pessoas se conscientizar. Teve algum momento que vocês se depararam com algum preconceito? Ah, sim. Sim. Até hoje? Até hoje. Alguma coisa que, sabe, que puta, vontade de esganar. Teve alguma situação? Foi um caso, a gente não vai citar a cidade nem o local. Sim. Foi um shopping que a gente foi. Bom. Não vou citar a cidade, nem. Eu acho que pode. Não, nós fomos no shopping. Nós fomos num shopping. Na verdade, como a assim, gente vai. A gente não exclui o João. Vocês levam ele pra tudo lugar. Ele frequenta. Então foi um domingo que nós estávamos. Na verdade, a gente sempre gostou muito daquele carrinho de bate-bate. Tá. Então a gente sempre frequentou shoppings e nunca tivemos problema algum, né? Olha, o pai tá junto, lá se atrás responsabiliza. existia o Parque da Mônica. No Eldorado. Era o Parque da Mônica? Não, da Xuxa. Era da Xuxa. Então, assim, nunca vi um local de brinquedos, de diversão preparado. Que legal. Eles estudaram então tinha coisa, a criança portadora de alguma deficiência tinha a cor da pulseira. Então, aquela tipo da cor da pulseira, ele não poderia frequentar, você sabia qual eram os brinquedos. Que legal, já vai direto. E eu fui debater, mas qual que é a diferença do meu filho, ele podia... Porque é o seguinte, se o carrinho parar lá em cima, o socorrista não consegue chegar lá. Então, foi feito um estudo. Isso é maravilhoso. Foi feito um estudo por engenheiros e tudo. Então, quer dizer, o parque se dedicou a isso daí. Se responsabilizou, né? Isso é legal. E não tinha como você debater. A regra é aquela, meu. Regra é clara. Não tem o que fazer, não tem, né? Aí a gente chegou nesse shopping pela primeira vez, pegamos a fila, né? Vamos. Pra andar no bate-bate. A gente nunca. Nos brinquedos e aí fomos no bate-bate, né? Eu falei assim, como a gente sempre fazia, né? Falei, vamos estrear esse também. Chegou lá na fila, a moça falou assim: ele tem que aguardar um pouquinho. Aguardar o quê? Aguardar meu supervisor. Aí começou a demorar, aí o supervisor veio e falou que ele não poderia ir. Aí o Emerson começou a questionar por quê. Eu quero saber aonde que tá... Ele falou que por causa da deficiência dele. Né? Você tem um estudo, um laudo. Não, que não sei o que e tal. Aí o cara começou a engrossar. Aí eu falei, bom, eu vou entender isso como discriminação e preconceito. E fiz o meu trabalho, liguei para 190, solicitei uma viatura. Eu falei que solicitei que a viatura conduzisse a pessoa junto comigo para a delegacia. Chegando lá, apresentei a autoridade policial. A autoridade policial lavrou um BO, mas não entendeu que não se tratava tudo. Mas aí eu fui adiante tudo. Na verdade é assim, não foi nem a questão dele... Ser mal educado, nada.
ele não estava assim, Eu fui preparado. frustro- A forma de conduzir a situação, ele não soube. Diferente do outro local. Que sabia o Ele porquê. frustrou o meu filho ali. Sim. Ele deixou ele. E nós ficamos na fila. Né? E, E o pessoal sem entender o Deixa que eu te estava falar, acontecendo. e além de tudo, quem tava pra trás da fila falou assim, ó, pode anotar meu nome, meu RG, meu telefone, Eu vou de porque eu sou testemunha. testemunha lá, tá? Então, assim, pra você ter uma ideia, que nós não estávamos errados, simplesmente não teve. Bom, foi adiante o caso, tudo, aí entra, por se tratar de um shopping de nome renomado aí não gostaram da divulgação, aí fizeram contato com pessoas do poder público da cidade, aí convidaram lá para tentar apaziguar o negócio, falei, não, vamos tocar. Aí levei isso para a delegacia lá de São Paulo, que é a única delegacia que tem, a primeira delegacia da pessoa com deficiência lá em São Paulo, só tem uma delegacia lá. Expliquei, a delegada entendeu, que poderia instaurar um inquérito. E aí o shopping faz uma reunião através de uma pessoa do legislativo, que é que eu falo, alguns gostam, são muito poucos, minoria, aqueles que têm a visão, a questão por essa causa. Outros gostam de usar e falam assim, tirar foto com seu filhinho lá, olha, eu gosto, eu apoio. Escutou isso dessa questão política, Então, né? Tira foto, faz Até um então negócio e eu depois achava nem olha pra até trás. então eu achava que era tudo lindo, maravilhoso, que estaria sendo feito pro meu filho. Hoje eu não permito que Você toma mais cuidado Não agora. olha a permito imagem que assim, não. esquece. Na verdade, a pessoa fala assim, mas Aí veio a Sim, dona sim. do shopping, porque de uma rede grande, a mulher veio de Ponte Aérea do Rio de Janeiro para fazer uma reunião comigo, pedir desculpas e tudo. E aí, vamos fazer uma vez por ano, evento, uma vez por ano a gente vai abrir o parque só para as crianças da PAI de São Caetano, acesso livre para demonstrar que a gente tal. Eu falei, isso aí você não está querendo dizer nada para mim, isso aí você vai enganar. Ah, não, mas é que, tudo bem, meu filho não vai vir aqui. na verdade, assim, até alguns pais que estão falando, mas esses pais são sem noção, né? Ali tá. Aí você perguntar quantas vezes eu voltei naquele shopping, acho que mais de 2 vezes. E não faço questão nenhuma. Porque não tem preparo. É fácil você colocar 10 vagas ali para deficiente, 20 para idoso, tudo isso só Ela precisa dizer ter um que preparo. é inclusive, Inclusive porque é por lei, é obrigatório por lei. mas na hora ali das coisas, né? Mas no Isso dia a foi- dia, assim, existiu existe até hoje preconceito que você vê, assim, que Tem. pessoas mal preparadas, assim. Tem. Eu acho que a humanidade também tá bem complicada, né? Tem Existe, bastante. o preconceito está dentro das pessoas, né? Tem, né? Num elevador, assim. A gente percebe Foi aquele olhar relatado, meio né, curioso, aquele olhar Muito, meio... sempre elevador parece que é um a negócio. mesma Que a mãe questão- fala, filho, vem cá. É. Quem falou aqui pra é gente? a mesma questão, quando eu vejo uma criança, a mãe com uma criança especial, tudo, tipo assim, você não vai ficar direcionando o seu olhar para aquilo lá, porque aquilo ali é constrangedor, você entendeu? Que dá vontade de, é a mesma coisa que acontecia com o João, quando eu ficava, você dá vontade, você quer perguntar alguma coisa, né? E nós, mais especiais, não somos coitadas, viu? Eu me deparo muitas vezes, o pessoal vem correndo pra ajudar com a cadeira de roda, eu fico só pensando, pelo amor de Deus, você vai me atrapalhar. Você vai me tomar tempo. Aqui eu conheço, acho que essa área Você nem ali. sabe que calma. Não, mas Mas legal que existem você pessoas fala de isso, boas Cacá. vontade que tá vendo lá, muitas vezes eu tô tirando a cadeira do João do porta-malas do carro, precisa de ajuda? Aí eu falo, não, negão, se você me ajudar, eu tenho uma dinâmica de puxar de uma vez e assim e tal. Se você De repente, vier, já se você vai- puxar, não tem. Mas as pessoas existem de boa vontade, entendeu? Tem Que aí você muitas vê que não é uma, pessoas. né, é uma Isso. ação boa. Ação boa. Não ajuda muito. É a mesma mas- coisa que você tá na rua, você vê uma pessoa com deficiência visual, você vai atravessar. Sim, Você vai atravessar, né? Então, a gente tal. lidou com essa situação ontem e a mãe dessa pessoa, que não é mais uma criança, falou que não. Não é também pra... Eles pedem ajuda. Se eles precisarem da sua ajuda, eles vão falar. Exatamente. Eu já me deparei com essa Você tá aí do situação. lado? Tô. Você pode me ajudar a atravessar? Isso. Posso. É, Ela segura aqui em você e Não é vai. a gente. Não é você. Quer que eu te ajude a atravessar? Por quê? Porque você
parece que você está dizendo que ela é incapaz, Ela é incapaz. e ela não é incapaz. Exato. Então ela que E a tem que mesma partir. coisa que tá acontecendo Mas aqui. eu jamais saberia disso se ela não me falasse, eu nunca saberia. Um monte de coisa, por mais que a gente procura saber, é difícil saber de tudo. Não, é complicado. é um assunto que E, você tem. e ninguém traz informação. É. Onde eu vou saber? De uma maneira desse jeito, assim, nesse bate-papo, assim, mas é importante Por isso que a saber. gente é curioso em saber dicas Tem, das pessoas, recentemente, a gente conheceu um pessoal, a turma do Rolemã. Carrinho de rolemã. Sou Cara, Eles têm também adaptado. Sou bom, viu? cara, os É? caras têm Opa, 3 tá. carrinhos adaptados. Que legal. Eu vou mandar adicionar no Mano, Instagram. Eles andam aqui uma vez por mês, aqui do lado do Polo Esportivo. Nossa, a descida É. do caramba ali. É. Ali E o lota, carrinho ele é já foi? adaptado. Já, O João, Pira. Isso ele gosta, vai né? Bote bastante, não. vai bastante pessoas, PCD, tudo. Ele gosta de Adrenalina. Gosto. João, gosta. Pira. Filho. Que legal. Nossa, que deu, né? Eu queria conhecer o João. É, eu também. Quando eles falaram que ele ia vir, a gente Ele ficou A gente até preparou. empolgado, ia deixar já ele deixamos tudo assim, a gente não sabia, Não, né? mas não vai faltar Não, Ah, com essa certeza. oportunidade, cara. Então e vamos aí, lá. Izão, tamo Agora, perto. Vamos lá, estamos perto aqui pra gente é que se deixar, a gente aqui, ó, Até amanhã. a gente já tava batendo esse papo lá, então a gente já trouxe pra cá de uma maneira muito gostosa, mas ainda eu quero fazer 2 perguntas. Na verdade, eu quero que você faça uma pergunta que você sempre faz, voltado para o lado espiritual, que eu quero muito que vocês dividam isso com o pessoal, tá? E depois eu fecho fazendo a última pergunta, que tal? Tá bom. Beleza? Manda bala. A gente já separou alguma coisa, já conversou ali sobre o lado espiritual, eles procuraram aqui trazendo para vocês. Foram em bastantes lugares, bastantes centros, né? É que a dúvida que eu acho que fica para as pessoas, inclusive para mim, é mais ou menos o que eu conversei com você. Do diagnóstico até hoje, a fé. Que a fé, poxa, sabe que a gente sem fé não é nada, né? Como que foi o seu tratamento com Deus? Como que foi? Com Deus que você acredita, tá? Ou se não acredita, não tem problema. Como que foi o seu tratamento com a espiritualidade? Você deu uma resposta no começo que eu já entendi mais ou menos. Não acho que foi erro médico. Eu acho que aconteceu o que tinha que acontecer, mais ou menos. Eu já meio que entendi a sua forma de pensar. Mas é o que você falou, nós não somos coitadas. Então eu gostaria que você, depois você, primeiro as mulheres, né? Falasse para as pessoas, não perder a fé, se é que você tem a fé. Eu queria que você contasse um pouquinho, presumidamente, se você quiser também ficar à vontade de falar sobre isso, como que é a sua fé e como que o que você acredita. O meu marido, apesar de não acreditar que eu tenha fé, eu acho que eu sei essa minha conexão com Deus. Na verdade, eu nunca o questionei. Foi a que eu te dei a resposta no início. Eu acredito que não foi por acaso, tinha que ser comigo, e o João Pedro era para ser meu. Era para vir para ser cuidado por mim. Então, Isso é eu maravilhoso. nunca olhei e falei assim, ó, por que Nunca se comigo? lamentou, nunca se Não, lamentou. nunca. Foi o que eu falei, saímos do hospital e vamos correr atrás para dar uma vida. Tanto que ela saiu do hospital, ela não sabia dirigir nem nada, nunca tinha habilitado. Eu tive que habilitar ela em tempo recorde. Aí assim, qual que é? Ela vai carregar o João para fazer fisioterapia. Como que uma habilitação nova, meu? É desesperador, né, meu? É. Aí eu peguei, ela fez as aulas, fez tudo bonitinho. Gente, a força vem. Aí Você vai, passou na raça, tudo. Passou, tá com a habilitação? O instrutor, um instrutor era recomendado pelo dono da autoescola. Eu falei, amigão, agora é o seguinte: 3 vezes por semana, você vai pegar meu carro, ela já é habilitada, você vai acompanhar ela, desce a estrada velha, a Anchieta no meio dos caminhão e sobe, põe ela no pânico. Eu preciso que você coloque ela para. Foi exatamente isso. Então ele
foi no... nos caminhão, andou no... Não, hoje vai assim, pra até agora pra você tá- largava até pra agora lua. tá Então, fácil. assim, Piloto, E o seu, sabe? Emerson, o seu? Como que foi a sua, cara? A sua fé? eu te falei pra você, eu fui criado pela minha mãe na igreja católica, era uma pessoa, Florinda Baldi, pessoa de muita fé, sempre muito religiosa. Então aprendi e sempre foi do erro médico, tudo, mas assim, existem momentos que eu pergunto pro Amarantino se ele pode tirar um pouquinho do dedo da cruz, que às vezes a gente acha que a cruz tá um pouquinho pesada, tem dia que tá um pouquinho pesada, né? Mas não é nem questão, ele coloca ali o fardo porque você pode carregar. Para ver se você não consegue, se você tipo assim, Você dá conta, né? Se dá conta. Dá uma fraquejada ali Mas assim. e fortalece, né? Fortalece. Muito. Eu falava... E se ele hoje, eu sempre isso eu falo para uns 4 cantos. Se Deus hoje me perguntasse assim, quer trocar o João por um menino negativo? E se você quisesse um outro João, pode me mandar. Concluindo... Que ele agregou pessoas assim que seria infinito, como a Miriam, a nossas famílias, a mãe, eu falo da mãe da Kátia para a dona Marlene, que é uma pessoa assim, diferenciada, sempre ajudou, sempre ajuda, sempre está do nosso lado. Minhas irmãs, destacar uma não tem como, né? Não, são várias. Mas assim, vai chegar em casa. mas todas mas assim, minhas irmãs, Que legal, então rede de assim, apoio graças a Deus. Familiar. É um carinho muito especial, né? O João... Ele é o querido. Então, E pra meus irmãos, assim, pelo amor de Deus. E né, só para concluir a questão da Espiritualidade. Desculpa, gente. Imagina. Essa questão de o homem lá em cima, de questionar, não. Eu sempre, né, as pessoas que convivem comigo lá, acho que sempre ouviram, falaram assim, eu não me vejo sendo mãe de uma criança normal. Aí ele foi lá e me testou depois de 17 anos. E te deu esse presente também. Deu esse presente também para mim, né, conhecer os dois lados. E agora um terremoto. Agora o Tasmania. Tava tão tranquilinho. eu não me via sendo mãe de uma criança. O terremoto é Manuela? Mas é legal, né? A gente levantou Cara, isso isso é que você sempre maravilhoso. falou do João, como ele sendo uma pessoa de uma luz absurdamente alta. Ele contou também, né? O Emerson contou lá na sala ali um pouco mais de algumas histórias desse lado espiritual e que é encantador, então isso também... Que se largar vai até 10 da manhã. Resumindo, A gente conseguiria fazer um podcast só o João disso. é luz, eternamente. Amém. Amém, amém. Que coisa legal assim. E se a gente fosse falar só de espiritualidade, eu teria um monte de perguntas pra te colocar aqui, ó. Emerson, você não ia escapar, você também não, Cajá. Vamos lá. Último Vamos lá. momento. Seguinte, pessoal, a gente tá agora na hora da mensagem, né? Todos os nossos podcasts a gente finaliza com uma mensagem dos nossos entrevistados de uma maneira diferente, né? E aqui simboliza a gente levar uma semente, talvez para uma família, para pais que estejam passando ali por alguma coisa parecida, ou que, né, viram a história de vocês de uma maneira bem legal, do João, esse menino de luz, mas que eles também estão passando por aquele momento de desespero, momento de confusão, talvez. Então, esse é o momento de vocês, cada um também, primeiras damas, né? Uma mensagem, ou se vocês quiserem falar uma mensagem juntos também, não tem problema, para quem está assistindo vocês. Então, agora, ó, câmera 17 é de vocês. Para quem, né, passa, né, ou está passando por uma situação, né, parecida, né, naquela fase de desespero, e agora? O que eu vou fazer? O que eu faço com meu filho? É difícil, né, pedir calma, mas tem que ter calma e deixar fluir.
tá? As coisas acontecem, né? Essa questão da gente ter falado, as pessoas, né, conforme vai acontecendo as situações, as pessoas vão vindo, as coisas vão acontecendo e no final dá tudo certo, né? Tudo passa. Isso é o mais importante, que a gente tá percebendo. No final dá tudo certo mesmo. Tem uma história rapidinha que eu não vou me recordar ela por completo, mas a Kátia vai completar. Que o senhor tinha 5 anjos e ele pediu para que os anjos escolhessem um filho para cada mãe. Aí, para tal fulano, para tal. Aí chegou no último, o anjo perguntou: senhor, e para essa mãe? Para essa mãe você daquele menininho especial. Senhor, mas ela não vai ter condições e tal. Vai. Então, assim, para o Senhor, ele dá crianças especiais para pessoas especiais. Ele capacita. Por isso que a temporada chama Pais especiais. E não é o dinheiro. A pessoa pode ter o dinheiro que for do mundo, se ela não tiver amor pelo filho dela, nada vai. Nada, tem que ter amor. Ela tendo Acho que essa é uma amor, mensagem positiva. ela tendo amor, Boa vontade também de dar esse cuidado. você entendeu? Mas fulano de tal tem dinheiro, tem tudo, pode pagar para coisar, pode Melhor pra fisioterapia melhor lá em fono, casa, melhor não sei o quê. terapeuta. Não, Dane-se. dane-se. Se não tem amor em Amor, se você não tiver aquele amor, você fala assim, ó, a Kátia é uma pessoa que ela abriu mão de tudo para se dedicar ao João Pedro. Ela privou muita coisa na vida dela. Abdicou, né? Especial. Para ter esse cuidado, esse amor. Agora posso pedir a última para encerrar? Posso? É que a gente tá. Eu tô cheio de perguntas ainda. Agora não, para encerrar, porque já tá realmente no limite. já foi. Eu gostaria que vocês mandassem uma mensagem pro João. Vocês deixassem uma mensagem ali pro João, curta, e uma mensagem do coração de vocês. João, você é minha vida, eu te amo. João, eu nem preciso te falar, né, meu? Você é um cara que me ensina no dia a dia. Não é eu que ensino você que me ensina muito. Principalmente uma palavra: gratidão. Então, assim, eu espero, sei lá, viver mais 50 anos para aprender mais e mais com você. E que a gente te ama muito, cara. Sua mãe, sem pensar, ela não vive sem você. Nas cirurgias que você passou, eu tinha que ficar me segurando porque ela tantas cirurgias ortopédicas como a da garganta, do nariz, tudo. E sem contar, meu, que você tem a Manu aí que te ama de paixão, cara. Que vai ser sua companheira. Onde você estiver, ela vai estar junto com você, irmão. O João Pedro é o único que ele me desmonta. Tem o poder de me desmontar. É? Que maravilha, cara. Depois dessa mensagem, só gratidão. E agora, Enzo, eu tenho uma pergunta pra você, velho. Pra mim, calma, cara. Eu quero que você... Antes daquela câmera, eu quero agradecer mais uma vez. Fugiu. Vocês estão entendendo? Mas eu quero agradecer mais uma vez a gratidão ao universo, gratidão a gente, Deus, muito obrigado. né, por essa oportunidade, por essa Não. troca maravilhosa que a gente teve aqui, com duas pessoas assim, fora do normal, de tudo, de tão boas que vocês são.
E assim, a gente sai com muita mensagem daqui. Muita coisa positiva. Se eu e ele a gente tá saindo, eu tenho certeza que quem tá assistindo também. Espero que vocês tenham gostado. Que a Vocês- gente tenha vocês- conduzido de uma Vocês maneira são tranquila. duas pessoas que fazem a diferença. Poxa, Tomara escutar que isso, nós juntos que aqui o fazemos toda a diferença. Nosso Pai lá sempre ilumine vocês aí, Amém, que muito vocês obrigado. continuem com esse trabalho brilhante e sempre com muito sucesso. E obrigado pelo convite. Obrigado. E agradecer também o André, a Angelini lá da Ô, clínica Ápice, lá, né? André, o Pela André. indicação. E o João tá levando pra casa, ó. Mandou em vazia, João. Agora, posso agora? Que ele fugiu, né? Pode falar. Agora eu Pode, quero pode. que você olhe pra aquela câmera aquela ali? Aquela Aquela vergonha ali. ali. Fala o que não pode faltar, meu irmão. Pô, pessoal, vocês já sabem, né? Ó, se você ainda não é inscrito do canal, vem cá, se inscreva. É só clicar, né, Dani? Vacilando, É hein? sacanagem, só clica. Ó, compartilha essa mensagem pra todas as pessoas, pra todos os pais, amigos. Faz isso daqui se espalhar mesmo. Vem com a gente nisso, né? Gostou dessa entrevista maravilhosa? Fala aí, Emerson. Deixa Vai, aquele deixa likezão. aquele joinha, né? Vai, deixa o likezão. Pessoal, vou. Custa nada, meu irmão. Quando estiver no ar, eu vou pedir para todas as pessoas. Pô, por que- favor, divulga lá, divulga pra galera. É isso, deixar aquele like, Aquele comentário comentário. bacana e também aquela crítica construtiva que eu e o Dani a gente sempre está aberto E, ó, a você aprender. esqueceu também. Ah, claro! E ó, ativa o sineco aí para você receber as nossas notificações na íntegra. Ó, falei bonito, hein? Você tá melhorando. Tá ensaiando, ele tá treinando. Ele tá treinando, ele é bom, ele é bom. Agora eu quero que você olhe pra aquela ali, ó. Da Todo câmera mundo 1 naquela ali, ó, hora, nessa principal aqui. E a gente se despede Valeu, de galera. mais um podcast. Valeu, um Tamo abraço. junto. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu, galera. Lindo, lindo, lindo. Impecável.